Good morning, buenos dias, bonsoir, não sei que hora que você tá vendo o vídeo. Hoje eu vou falar primeiramente sobre a história do Brasil, algumas partes, pra gente relembrar do que nós já estamos estudando. Falar sobre o processo de independência, primeiro reinado, período regencial e depois segundo reinado, tá? Então vou tentar fazer esses links aí rapidinho. A gente viu que o processo de independência brasileiro ele não foi construído, como é que eu vou dizer pra vocês, popularmente, né? A gente sabe que foi só Dom Pedro I que participou disso. Mas a gente tem que entender todo o processo anterior a isso. Qual era o contexto que a galera estava vivendo. Então, alguns pontos primordiais que a gente tem que abordar durante o processo de independência. Que é a vinda da família real pro Brasil em 1808. Dom João VI veio com a galera, né, pra cá. Mas o que ele vai fazer de interessante, de importante aqui? Vai abrir o Porto às Nações Amigas, né? Porque ele é bonzinho, gente? Não, não é porque ele é bonzinho. Porque, na verdade, como ele vai passar um tempo aqui muito grande, ele vai ter que trazer economia pro Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com o pacto colonial, até porque Portugal vai ficar lá nas mãos de Napoleão Bonaparte. Lembra que a família real vai vir pra cá porque existiu o bloqueio continental, na qual Napoleão Bonaparte obrigava, né, vamos dizer assim, os países a não ter mais relações econômicas com a Inglaterra. Então esse vai ser um dos motivos que a família imperial vai vir pra cá. Então quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é falar, cara, já que eu tô aqui, então vamos dar uma melhorada nesse lugar, certo? Certo. Então ele vai fazer essa abertura às nações amigas, que é o quê? A galera, o Brasil agora pode ter relações econômicas com qualquer outro país. Não exclusivamente para Portugal, que é a questão do pacto colonial. Ele vai criar o Banco do Brasil, em 1808 também. Vai criar também a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, que mais? Biblioteca Nacional, o Museu Nacional. Então ele vai dar uma, digamos assim, um up na questão cultural também. E o que acontece? Durante o período que a família real vai ficar aqui, Portugal vai ficar à mercê lá dos franceses e depois dos ingleses, que os ingleses vão tomar o comando depois da derrota de Napoleão Bonaparte, que é o governo que a gente viu, certo? E em 1820, a galera lá de Portugal vai falar, galera, então, não dá mais pra ficar aqui do jeito que está. Por quê? A população estava à mercê, estava passando uma dificuldade econômica. Essa questão também do pacto colonial acabou quebrando as pernas, principalmente da burguesia portuguesa, porque comprava o produto brasileiro bem lá embaixo, um preço mais acessível, e revendia ao dobro, ao triplo. Então a economia portuguesa estava à mercê, estava decaindo. Não tinha uma monarquia porque o rei estava onde? Aqui, né, senhores? Estava aqui. Então a galera começou a reivindicar. Falou assim, João VI, se você não voltar, a gente vai fazer o quê? A gente vai acabar com a monarquia, não vai existir mais isso aqui no nosso país. Então ele vai receber a cartinha, vai ficar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora? Pra onde vou? Eu vou ou eu fico? Aí ele vai chamar o Pedro e vai falar assim, ó, eu vou resolver os problemas lá, porque senão a galera vai tirar o nosso reinado, a nossa monarquia, e você fica aqui. Então é esse contexto que eu tô falando pra vocês, é a Revolução do Porto, de 1820. Então a Carlota Joaquina e o Dom João VI vão retornar a Portugal em 1821, no finalzinho assim, entre 1820 e 1821, para resolver esse embate, e vai deixar o Pedro aqui. Aí que vai começar, tipo assim, as grandes transformações. No processo de independência, primeiro reinado e segundo reinado, a gente vai ter umas divisões políticas. Nós vamos ter 3 partidos. O Partido Português, que é aquele que vai ser mais tradicional, que vai ter interesse em reaver a subordinação da colônia, né, do Brasil como colônia, aos interesses portugueses. O Partido Brasileiro, que tem interesse assim, do jeito que tá bom, tá ótimo, né? Tá tranquilo, então ele não vai, digamos assim, ter muita anseio de mudanças, certo? Do jeito que tava, as vantagens adquiridas já estavam ótimas. Mas nós temos sempre a galera que é mais radical, e exatamente são os liberais radicais. Que eles vão fazer o quê? Eles vão querer, tipo, não mais nenhuma submissão a Portugal, que eles querem independência. E um dos caras que vão fazer parte aí dessa nova ideia vai ser José Bonifácio, que é o braço direito de Dom Pedro I.
Assim, Dom Pedro I não curtia muita política, até porque a gente tem ele como um personagem histórico um pouco mais assim, né? Digamos, ligado mais à socialização com as mulheres do que a questão política. Mas é porque que a ideia aqui do Brasil é porque a América Espanhola, países como Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, eles já estavam passando por um processo de independência. A gente viu Simão Bolívar, San Martín, que vão ser esses caras, esses personagens históricos que vão dar uma nova roupagem. A galera vai realmente pegar em armas e vai falar assim, não, a gente quer mudança, a gente quer realmente que não haja mais essa submissão à coroa espanhola. Então, assim, cada país, na verdade era reinos, né, naquela época, eles vão se tornar independentes. Por quê? Como é que eles vão fazer isso? Eles vão ter uma ajuda, obviamente, da população. Então, essa ideia revolucionária de não querer mais ser submisso à própria metrópole vai chegar aqui ao Brasil. Mas, como eu falei para vocês no início do vídeo, essa independência ela não vai ocorrer com uma participação popular. Vai ser mais interesses ali da galera de cima, certo? Então, o que acontece? Dom Pedro vai chegar a ter acesso a essas novas ideias, mas vai ficar meio assim, né? Porque, tipo, o Brasil ainda tem que ser submisso a Portugal, e tem a questão com a família e coisa e tal. Mas vai chegar uma carta de Dom Pedro, de Dom João VI, pedindo para que ele retornasse a Portugal para assumir o trono, porque, de certa forma, Dom João VI sabia o que ia acontecer, né? Querendo ou não. Então ele estava querendo evitar essa situação. Até que José Bonifácio vai ter uma ideia, vai ter uma sacada e vai falar assim, então, tô achando que Dom Pedro I, ele, vai vazar daqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos comover ele. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar assinaturas, vamos fazer um abaixo-assinado. E ele conseguiu, nessa ideia doida dele, 9.000 assinaturas, com o intuito de quê? De fazer com que ele ficasse. E esse dia vai ser conhecido como o dia do fico, porque a gente sabe que as pessoas eram muito criativas nessa época, né? Então ele vai ficar aqui no Brasil e vai dar seguimento ao processo de independência. Claro que o pai dele não vai curtir a ideia, coisa e tal, mas é necessário. E ele vai ficar aqui no Brasil até que vai chegar um determinado tempo que o pai dele enchendo o saco, mandando carta falando que ele era, enfim, louco de ter ficado, que não era condizente, essas coisas e tal. E ao mesmo tempo os partidos aqui todos divididos. E ele fala, meu Deus, o que eu faço? Até que ele vai estar voltando de uma viagem entre São Paulo e Santos para o Rio de Janeiro. E quando ele vai receber também uma carta, né, da esposa dele, a dona Leopoldina, falando que apoia ele em qualquer hipótese. Pra quem não sabe, a dona Leopoldina era muito inteligente. Apesar de ser estereotipada como uma mulher frágil, né, nos livros de história, dentro do contexto, ela era uma mulher muito inteligente, certo? Então, ela estava por dentro dos assuntos políticos. E foi até então que a gente sabe que ele vai gritar, né, no dia 7 de setembro de 1822, independência ou morte, né? Quem vai ser o doido de falar não é morte? Não, ninguém, né, galera? Mas então, ele vai declarar a independência sozinho, perdão. Aí nós vamos ter de 1822 até 1831 o primeiro reinado. Nós temos Dom Pedro I, imperador do Brasil. Esse reinado dele não vai ser tipo, meu Deus, entendeu? Tipo, vai ser top, não vai ter problemas, não, vai existir problemas. Então, nós vamos ter 9 anos de reinado. E o que ocorre? A galera, no primeiro momento, vai tipo amar, né? Nossa, nós temos um imperador. Mas pra gente ter um país independente, o que a gente precisa? Isso muito. Tô ouvindo vocês falando aí, tô ouvindo. Muito bem, Constituição. A primeira Constituição brasileira vai ser feita em 1824. O que vai ter dentro dessa Constituição? Alguns direitos, né, dos cidadãos. Mas essa Constituição ela não vai ser inclusiva, ela vai ser exclusiva, na verdade, né? Ela vai excluir muita gente aí. Primeira coisa, a gente está falando de um período em que houve a Revolução Francesa. Então, os ideais da Revolução Francesa ainda são muito evidentes. O que a gente falou sobre o iluminismo? A questão da igualdade, né, da isonomia e coisa e tal. Então, a partir disso, a Constituição brasileira vai ser moldada dentro dessa ideia aí do iluminismo.
que são os poderes legislativos, os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Mas como a gente sabe que Dom Pedro tinha umas manhas, né? Um jeitinho brasileiro e coisa e tal, o que ele vai fazer? Ele vai colocar mais um poder, que é o poder moderador, que na verdade vai acabar, assim, né? Deixar de lado os outros três poderes e vai dar um poder centralizado, um poder mais rígido. Então, o primeiro reinado é um poder, um momento histórico muito centralizado. Todas as decisões elas têm que ser tomadas pelo imperador. Então, não adianta você ter um judiciário, ter um legislativo, sendo que a última palavra que vai valer mesmo é exatamente a palavra de Dom Pedro I. Então, para que os outros três? É só como tá ali só para existir, mas o que vale é a palavra do imperador. Então, assim, o governo geral, ele vai ser ele vai ser bem rígido, bem violento também. Não só no aspecto das palavras, mas também no aspecto da violência, certo? Na Constituição também vai falar que as pessoas que podem votar são quem? Homens, grandes proprietários de terras e maiores de 25 anos, ou seja, mulheres não vão ter direito aos votos, pobres também não vai ter direito ao voto, vai ser para uma galera mais da aristocracia, da elite. E quem pode ser votado, né, a um cargo político, por exemplo, se eu quisesse me candidatar, eu teria que comprovar uma renda. Então, igual eu tô falando para vocês, é mais um aspecto de exclusão do que inclusão. Tranquilo? E essa Constituição, teoricamente, ela vai ser aos modos do iluminismo, mas não. Aí nós vamos ver que vai ocorrer a Guerra da Cisplatina, que é a independência do Uruguai. O Brasil vai se envolver nesse conflito aí, a Argentina vai dar um help para os uruguaios, porque vai ser mais interessante para ela. E fazendo isso, o Brasil, não sei como, mas mesmo com o número de soldados elevado, até um armamento mais poderoso, vai perder a Guerra da Cisplatina. E isso não vai refletir bem aqui para a imagem de Dom Pedro I, porque ele vai perder tempo, vai perder dinheiro. A gente sabe que qualquer conflito militar que ocorra tem um gasto, certo? Então, assim, para a imagem dele vai ser muito negativa. Porque o Brasil vai perder uma guerra, um conflito que poderia ter muito bem, tipo, levado de boa. Nós vamos ter a Confederação do Equador, que vai envolver a província de Pernambuco, porque naquela época eram províncias, né? Não eram mais capitanias, eram províncias, depois do processo de independência. Então, a província de Pernambuco vai falar assim, galera, vamos nos separar, porque a ideia aqui vai ser, as ideias das províncias vão ser separatistas, entendeu? Então, vamos se separar, não sei o que, não. E uma forma que o governo geral vai descobrir que essas revoltas que vão acontecer, elas têm que ser literalmente colocadas, acabadas como se fosse, tipo, uma forma violenta mesmo. Não tem diálogo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, não tem diálogo. Então eles vão lá, vão acabar com a Confederação do Equador, que tinha essa ideia de separação, de até uma participação política maior das províncias, e não vai dar certo. Um dos pontos também que vai desgastar, né, a imagem de Dom Pedro I, e o assassinato do jornalista chamado Líbero Badaró, que era um dos críticos, que ele mandava sempre notinhas no jornal, tipo, falando mal do imperador, de como ele se comportava e coisa e tal. Ele era bem, assim, contra o poder de Dom Pedro I. E só para finalizar aqui a questão do primeiro reinado, como é que o Dom Pedro I vai abdicar do trono? Quando ele for recepcionado, lá no Rio de Janeiro, pela galera, né? Nós vamos ter os opositores dele, que não vão curtir a ideia de ele estar no governo, porque ele tá fazendo umas coisas erradas, e a galera que vai ser a favor dele, ou seja, que vai dar uma ajuda para ele. E essa noite, quando ele estiver voltando, acho que é de Minas Gerais, ele fosse recepcionado lá no Rio, essa noite vai ser conhecida como a Noite das Garrafadas, porque a galera usou garrafas, óbvio, né? E a partir desse fato histórico aí, Dom Pedro vai falar, não, galera, olha, chega, realmente já deu, não tenho mais condições psicológicas de ficar aqui. Pra quê, né? Eu tenho 2 países, eu tenho aqui o Brasil e tenho Portugal, então eu vou voltar pra cá, mas eu não posso deixar aqui sem um herdeiro, né, digamos assim. Então ele vai deixar o filho dele, que até então tinha 5 anos, que é o Pedrinho, só que como tutor vai ficar José Bonifácio. Então ele vai falar assim, Bonifácio, você fica aqui, você toma conta de tudo, e eu vou lá pra Portugal, porque eu não aguento mais. Eu vou passar minhas férias lá. Entendeu? Isso é uma coisa pra falar pra vocês, que o processo de independência brasileiro, ele ocorreu, mas a gente não colocou um cara mesmo daqui. Dom Pedro, ele era de Portugal,
E querendo ou não, a família portuguesa não teve domínio do Brasil. Entende? Na América Espanhola, não. A galera se tornou independente e colocou alguém de lá de dentro. Então, assim, não mudou muita coisa. Entendeu? E, assim, só pra falar sobre o período regencial, a gente viu nas últimas aulas. O período regencial vai ser um período muito turbulento, porque nós vamos ter aí o Pedrinho com 5 anos para governar aí, mas ele não pode. Então a gente vai ter uns governos provisórios, que são os governos trinos, de Feijó, Araújo Lima. Então, assim, são caras que vão ser escolhidos, entendeu? Para ficar um determinado tempo. Então vai ser de 1831 até 1840, também são 9 anos, e vão ser 9 anos assim, daquele jeito. Vai ter revolta, a revolta da cabanagem, que vai acontecer no Grão-Pará, de 35 a 40. A revolta da balaiada, no Maranhão, da Sabinada, na Bahia. A revolta do Malês também na Bahia, que vai falar sobre um aspecto do fim da escravidão. E também pela... Gente, pela questão da intolerância religiosa, né? Porque os escravos são muçulmanos, então eles têm a religião deles, eles não podem exercer isso porque o país é totalmente católico. Então, assim, né? E, por último, a revolta dos farrapos, que é a mais conhecida também, que é a questão da separação do sul, né? Em decorrência aí do aumento das taxas sobre os produtos principais do sul, que era o charque e o couro, certo? Então, assim, esses eventos vão dar molde ao que a gente conhece aí do período regencial. E que só vai ter, assim, um fim. Nossa, vai ter um fim, né? Um fim. Quando os políticos perceberem que se eles não colocarem a representação, assim, não só a representação de uma monarquia, mas a representação do cara, o cara tem que ter ali, tipo, eu sou da monarquia, eu sou o príncipe ou o imperador, não vai ter fim. Ou seja, a gente vai estar apagando o fogo do parquinho, mas vai ter outro incêndio acontecendo, entendeu? Todas essas revoltas que eu tô falando pra vocês são revoltas que vão ter um caráter de separação, separatista, de melhores condições de vida. E de autonomia das províncias, né? A galera queria uma autonomia, coisa que não existia. Então, assim, as revoltas, elas vão ser tratadas de forma violenta. O governo geral não vai estar querendo conversar. Por isso que os políticos, eles vão falar assim, então, gente, acho melhor a gente dar um golpe, porque senão a coisa vai piorar. Aí nós vamos ter aí, em 1840, o golpe da maioridade, certo? Que é quando a gente vai ter a antecipação do Pedro para governar o Brasil com 18 anos. Tranquilo? Então é isso.